Você está no podcast Aprender a Vida Inteira. E nós constituímos essa mini temporada sobre a série Adolescência, com episódios que, a meu ver, são absolutamente necessários para trazer contribuições e reflexões e encontrarmos juntos novos caminhos. Episódio: um neurocomunicador fala sobre a série Adolescência. Mais uma vez, trazemos aqui o nosso querido William Borghetti, fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e da comunidade de pais e professores Descomplicando a Adolescência. Ele é aluno especial do mestrado em Neurociência e Cognição da UFABC e pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. O William tem mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e seus posts já alcançaram, posts e participações, 60 milhões de visualizações. Já participou em mais de 100 podcasts como Flow Podcast, Vênus e Pod People, além de inúmeros programas como Morning Show da Jovem Pan, Hoje em Dia na Record, Programão de Sábado na Globo e Mulheres na Gazeta. É um dos mentores do Saber Ampliado, plataforma de ensino. Aliás, o curso dele é incrível, gente, sobre neurocomunicação que eu já fiz. E também nessa plataforma constam cursos como Mário Sérgio Cortella, do Clóvis Barros Filho e o Leandro Carnal. Então, gente, eu convido vocês para esse momento especial, para essa temporada sobre adolescência, que a gente preparou com muito carinho e com maior desejo de contribuir com a família, com a educação e, especialmente, contribuir com os jovens. Com vocês, o William Borghetti. Faltou Muito no currículo. bem-vindo. 2 vezes no Aprender a Vida Inteira. Pois já está aqui, Agora porque é muito bom. Põe no currículo essa Teve daí. quase 2.000 visualizações. Que coisa boa, hein? E a gente pensa assim, né, William? Imagina se fosse um auditório, você teria 2.000 pessoas assistindo. louco, Então o poder de um podcast também é muito forte para a gente de chegar. grande porte, É um né? evento de grande porte, o número de pessoas interessadas na adolescência. Tá alto mesmo esse número? Tá no hype, como diz a molecada, né? Tá bombando aí e é legal, né, Silmar, uma coisa que eu sempre gosto de evidenciar, de fato tá no hype, isso gera matéria na TV, no rádio, na internet, pessoas falando sobre o assunto, mas é muito legal ver que, por exemplo, a gente teve um episódio gravado, que aliás convido todo mundo a assistir, né, o nosso episódio, entra aí na página do Aprender a Vida Inteira. Que fala sobre adolescência, procura. né? Isso, exatamente. Como se comunicar melhor com os isso. adolescentes, né? E como que a gente já vinha falando disso, né? Ou seja, quando vem essa onda, a gente já está ali preparado para receber e de fato tenho tido muitos convites aí na porque mídia e tudo. você teve essa percepção, né, que seria um tema muito necessário na educação de pais, de professores, na conversa com os jovens, né? O que você está fazendo nesse momento? Porque ele já contou boa parte da vida dele. Você pode ir lá no episódio Como se comunicar com os adolescentes, que você vai descobrir Boas tudo histórias, do William. né? Mas agora, atualmente, William, o que você anda fazendo em relação ao seu trabalho como neurocomunicador? Então, eu tô lá com a comunidade Descomplicando a Adolescência, né? Que a minha ideia ali foi fazer o seguinte: existe uma plataforma de vídeos onde as pessoas entram lá e assistem vídeos gravados por mim, aulas. Sim. Então eu explico para elas ali alguns conceitos mais técnicos e como funciona E como o faz cérebro. para entrar nessa plataforma? Você se inscreve? Isso, lá na minha bio tem o Sim. link com todas as informações do acesso. É só clicar lá, fazer a entrada pela Hotmart, né? Então Sim. você pode assistir. Só que o grande ouro de uma comunidade é a própria comunidade. Ou seja, nesse momento eu estou aqui sentado batendo papo com você, mas o grupo de alunos está lá batendo papo. Entendi. Então o que acontece lá que é muito legal? Quando uma mãe tem um problema com o filho dela de 12 anos, às vezes a mãe do filho de 15 fala, quando ele tinha 12 ele passou por isso. E a comunidade se ajuda.
Isso é Ou maravilhoso. seja, eu estou aqui conversando com você, mas a comunidade lá está funcionando. Ela está viva. Exato, ela não depende que eu esteja lá. Então, qual que é o meu papel ali? Quando ocorre a conversa, eu venho e dou o aparato técnico. Então, acontecendo alguma coisa, eu falo, ó, como que a neurociência pode explicar isso aqui? Tal. Então, eu venho contribuindo nessa situação e tenho dado muitas palestras em escolas, em instituições de ensino, né? Tenho dado muitas palestras exatamente para levar essa visão da neurocomunicação para professores, para pais, para os próprios adolescentes, né? Tenho falado muito com públicos de adolescentes. Enfim, trazendo essas reflexões aí para a gente ir salvando, né, essa quantidade de pessoas que está perdida, que se depara com uma situação, descobre que tem um inquilino dentro de casa, porque nós somos instruídos a ter um filho criança. Então, se você faz esse teste, assim, você encontra uma grávida e pergunta, o que você espera do seu filho? Aí ela fala assim, ele fala mamãe, ele fala papai, ele aprender a comer, ele dá o primeiro passo, né? É muito relacionado à infância, principalmente à primeira infância. Quando você fala para ela, você já pensou que daqui 13 anos ele vai estar numa festa, ela vai estar numa festa que tem bebida, pode ter droga, tem hormônios, desejos ali? Ai, vira essa boca para lá. Quer dizer, a gente está mais preparado para cuidar da criança Pois é. e quase nada para educar o adolescente, né? É só pensar que tem um chá de bebê, ou seja, quando a criança chega, tem um bercinho, tem uma fraldinha. Então, ó, essa fralda é para mamar. Essa fralda aqui é para limpar a boquinha. Esse negocinho aqui, ó, quando ele chorar, tem uma musiquinha específica. Tá tudo preparado. Quando o bebê chega, o ambiente está todo preparado. Mas não tem o chá de adolescente. Né? Mas você tem razão, e as escolas também estão um pouco assim. O Cortella esteve aqui conosco e ele falou da importância, né, das cores, da vida, da alegria na escola. E uma das reflexões que juntos fizemos é que a escola da educação infantil ela é toda colorida, alegre. De repente vai chegando lá na adolescência, ela fica preto e branco, é a carteira, a lousa. Muita grade. E nada, não tem nenhum ambiente diferenciado. Quer dizer, estou falando mais senso comum, tem muitas escolas que hoje têm espaços, mas se a gente né? pensar no volume público, que é onde a população brasileira estuda... É uma escola cinza. É isso, é uma escola cinza, é uma escola com grade. Exato. É uma escola que toca o sinal, hora de comer, hora de andar, hora do intervalo, hora da aula, fica quieto, decora a lição, prova. Agora, William, como você sabe, a gente está discutindo e você, assim, é um grande convidado para essa temporada que nós estamos fazendo, né? Para discutir a série Adolescência, né? Porque, olhando os dados, são mais de 120 milhões de visualizações. O Reino Unido acaba de decretar que a série tem que ser vista por todos os adolescentes a partir de 13 anos. Ela passa a fazer parte do currículo, porque é uma série inglesa, e à medida que ela foi vista e ficou em primeiro lugar em 71 países... Olha só que loucura, essa busca, essa angústia, como nós tivemos o psicanalista Osório dos Santos falou, né, que as pessoas vivem, elas estão angustiadas, querendo tentar entender, resolver o que está acontecendo. A gente imaginou que trazer você aqui poderia contribuir. Maravilhoso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa série, sobre a sua experiência, sobre as influências da tecnologia, enfim, o microfone está aberto para você. Muito legal. Primeiro, eu acho que a série ela traz um incômodo. É uma série horrível de se assistir do ponto de vista do incômodo. Exatamente. Né? Ela não é uma série gostosa. E ela não traz grandes respostas, você né? vai se angustiando, né? Essa série ela tem uma outra coisa. Ela vai contra aquele roteiro do filme que normalmente o assassino é aquele que não parecia mais bonzinho, que é o plot twist, né? Aquela reviravolta. Porque quando você começa o filme, a polícia tá entrando na casa do menino, e aí você fala assim, tá muito óbvio no 10 minutos de filme que ele é o assassino. Aí o assassino... Você fica achando, você fica esperando que não seja, né? Na né? verdade, o assassino era o investigador que estava...
e acaba com ele, de fato, o assassino. Porque, às vezes, a vida real, ela é assim, né? Então, esse é um primeiro ponto que me chama a atenção. Existe um ponto técnico daquela... Eita, tem um nome que agora a galera da técnica aí ajuda, que quando não tem corte, o filme não tem corte. Ele passa não tem corrido, edição, né? Já a gente descobre, mas assim, ele plano sequência. Uhum. Plano sequência, porque o plano sequência, ele dá uma ansiedade em você, porque você tá ali, você tá vivendo, né, naquele lugar. Então, é quase um teatro, quando né? Exatamente. Então, quando a gente assiste a segunda, terceira vez ali para pegar novas ideias, você tá falando, aí ele fica aqui te filmando. Aí a gente se cruza no corredor. Quando a gente cruza, a câmera vira para mim e continua comigo. Então você tá sempre atento, né? Não é à toa que é a série mais vista da história da Netflix, assim. E o que chama atenção, se eu não estiver enganado, era a Casa de Papel, a mais vista, com uma estrutura de filmagem, de bomba, de não sei o que, uma coisa louca, com super espetáculo, temporadas, né? E essa coisa toda. E a adolescência com todo respeito ao time que gravou, mas é simples, né? Tem bombas e efeitos especiais. Não tem grandes investimentos, carros explodindo, né? É uma coisa mais ali filmada. Então, o que mostra também a importância da simplicidade, a importância de mostrar a coisa ali na vida real. E uma coisa que eu venho batendo há anos nas minhas falas, que é a conversa com o adolescente não pode ser maquiadinha, bonitinha, sabe? Assim, cuidado com a bebida, sabe? É perigoso. A droga, sabe aquela droga, aquela droga com C, sabe? Sim. Se você cheirar aquela droga com C, e o adolescente, ele olha isso e ele fala, minha mãe não sabe nem o que tá falando. A gente não pode parecer bobinho pro adolescente. Fala, irmão, vamos falar de cheirar cocaína? Vamos abrir o jogo aqui? Vamos falar de pornografia? Vamos falar de sexualidade? Vamos falar de álcool, que é muito bonito na nossa sociedade e tal. Então, essa conversa rasgada com o adolescente, a chance da gente acessar o adolescente é muito mais alta. Até porque o ator, né? Se meu ser professora não me deixa. Então, assim, o ator, ele tem acesso a determinadas informações, alguns códigos de linguagem que os adultos nem sabiam do que ele estava falando. Pois é. Né? Inclusive, eu gosto de dizer que o investigador da série, que ele é o pai do menino que está sofrendo bullying lá, que ele vai na escola, até que o menino chama ele na sala lá e fala, vou te contar que você tá vacilando. Você tá perdido, aí. né? Que é o tiozão. Tipo, você tá lidando com um negócio que você nem sabe. A minha enteada, a Larissa, às vezes eu tenho um projeto assim para fazer com os adolescentes e ela é a minha primeira baliza é ela. Então eu falo para ela, eu tô querendo fazer isso aqui, o que você acha? Aí ela fala, muito tiozão, vão rir de você. Tipo, isso não vai colar. Aí tem coisa que ela fala, isso aqui é legal. Quer dizer que você tem uma consultora... Total, a melhor neurocientista de adolescentes que tem, ela tá dentro de casa, que eu posso jogar essa informação para ela e fazer o primeiro teste ali, o arranque, né? De falar, ela fala isso. Ela é um filtro, isso né? É de tiozão, sai fora dessa história. Então eu vejo também, Silmara, que o investigador, ele representa nós. Ele nos representa, ele é uma amostra da sociedade que não sabe nem o emoji que o filho usa, não sabe a nomenclatura. O menino fala do incel, ele tipo... Que é isso, né? Aliás, eu tenho humildade de dizer que quando eu vi a série, eu fui procurar o que era incel. E fiquei impressionada, para não dizer horrorizada, do número de postagens, de seguidores do mundo todo, conhecido entre os jovens. Eu falei, meu Deus, onde a gente está que eu nem sabia o que significava. A gente está alienado Exato. do que está acontecendo com o público jovem. E é por isso que eu digo, eu sempre faço uma provocação para os pais assim, se você fizesse um Enem, uma prova, que o conteúdo da prova é o que o seu filho consome de música, o que o seu filho consome de filme, o que o seu filho consome, o influenciador, o que ele assiste, quando ele está no horário de folga, o que ele abre o celular, o que ele consome, o que o algoritmo entrega para ele, quanto você tiraria nessa prova? Né? Então eu sempre trago essa reflexão pelo seguinte,
Se você não sabe o que ele está consumindo, porque nós temos uma tendência, isso não é agora, é a tendência do mundo, o adulto acha que sabe mais que o adolescente e o adolescente acha que sabe mais que o adulto. Então ele fala, meu pai tá velho, minha mãe não sabe mais nada, tá ultrapassado. E o adulto tem uma empáfia de dizer assim, ele é um adolescente, ele não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu sei o que é melhor para o meu adolescente, para o meu filho, para a criança, né? E aí, quando a gente cai nesse lugar de eu sei o que é melhor, eu não sei, eu falo, brinco assim, né? Que os adolescentes não nos escutem, mas a gente também não sabe o que é melhor, né? Eu dizia assim, Silmara, senta aí, eu vou fazer um checklist na sua vida, eu vou te dizer o que você tem que fazer daqui para frente. É um absurdo isso, né? Eu não sei o que é melhor para o meu aluno, eu não sei o que é melhor para minha enteada, eu não sei. Mas o que eu posso fazer? Olha, e se a gente pensasse dessa forma? E se a gente visse isso aqui? Então, quando acontece o problema, a gente vai lá e fala assim, como é que você poderia resolver isso? O que você precisa para resolver esse problema? Né? Quer dizer, ensinar a pensar mesmo, Total. né? E ter uma escuta. Total. Por quê? Vou pegar um exemplo aqui bem simples, mas mostra a estrutura de ideia que eu quero dizer. Eu tenho um casal de amigos, o Bruno e a Maria Fernanda. Eles moram num condomínio lá em Bragança Paulista. Estava lá num churrasco no final de semana. E aí tocou o telefone do Bruno. Estava na churrasqueira, tocou o telefone. Ele olhou, era o filho dele, o Enzo. Fala, Enzo. Ele falou, pai, o cachorro fugiu. Ele tem aquele, acho que é Bernese, eu não sei o nome. O cachorro parece um boi, né? É um cachorro gigante lá. O cachorro viu o portão ali, a porta aberta, ele saiu correndo. E tinha um vizinho que tinha uma piscina com aquela capa que fica em cima da piscina. O cachorro veio e pulou em cima da capa. Só que quando ele pulou na capa, porque é um cachorro gigante, parece um São Bernardo, assim, um cachorro muito grande, a capa começou a afundar e cobrir. E o Enzo tem 12 anos. Quando ele olhou aquilo, ele falou, eu não tenho capacidade de resolver esse problema. Tipo, chegou a minha alçada. Ele ligou pro pai. Aí eu tava do lado do Bruno, mais um amigo nosso, Rodolfo, ele falou assim, cara, eu preciso de ajuda. E saiu correndo. Cara, preciso de ajuda, saiu correndo, vamos correr atrás. Até então a gente nem sabia o que era. Chegamos lá e pegaram o cachorro na piscina, sem maiores intercorrências. Mas o que fica dessa lição? Se esse menino, o Enzo, pensa assim, meu pai vai brigar comigo se eu ligar para ele. Ele vai perguntar por que eu não fiz, ou por que eu deixei o cachorro sair. Tipo, a ideia de meu pai vai brigar comigo poderia ter resultado numa tragédia. Num cachorro afogado, numa criança afogada, numa coisa. O que fica dessa história? Um menino que vê um problema e sabe que ligar para o pai é a melhor opção. Quer dizer, confiança. Confiança, abertura. Saber que se ele falar com a mãe dele, ele vai ser escutado, ele vai ser acolhido, né? Então, a gente, dentro da série, a gente percebe que há uma desconexão do que o filho está fazendo. A gente acho que vai ter que dar uns spoilerzinhos aqui, né? Claro, então, se claro. você, nesse momento, você não assistiu o filme, vá assistir a série e volte nesse ponto aqui, que a gente vai dar uns spoilerzinhos aqui. Mas se você pega a última cena, que o pai tá lá chorando, que ele tem aquele choro, parece Sim. que cai a ficha ali, né, do que tá acontecendo. Antes dele começar a chorar, a mãe diz o seguinte, a gente tava com o nosso filho sempre perto, porque ele tava ali no quarto. Então, na nossa cabeça, a gente tava protegendo. Não, ele tá dentro do quarto, como é que ele tá protegido? Será, né? E a proteção do mundo hoje, por isso a importância de evoluir, de aprender as novas necessidades, hoje estar no quarto, não. Antigamente, quando você não tinha contato com o mundo externo, estar no quarto era garantia de proteção. Hoje não mais, né? Então, quando eu não sei com quem meu filho está falando, eu não sei que tipo de site, de aplicativo, disso tudo meu filho utiliza. E isso, se você chegar para o adolescente, eu te obrigo a me falar o que você está usando. É igual falar para essa caneca aqui, você e o Rodrigo estavam usando o exemplo da caneca, né? Tá, coitado da caneca. Mas mandar no adolescente, mandar nessa caneca aqui, tem uma função muito parecida.
que é nenhuma. Né? Que adolescente da história da humanidade que falou assim, você tem que fazer certo. E ele foi lá e fez certo. Não, não é esse o padrão. Agora, se eu conheço, se eu estou envolvido, se eu conheço com quem anda, você tem amigos, tal, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um churrasco aqui em casa, traz todo mundo para cá. Aí você é o tio legal, faz churrasco pra galera e tal, mas ali eu tô de olho. Uhum. E aí com a minha experiência, eu não sei o que é melhor, mas eu tenho experiência, eu vivi mais do que eles. Eu já começo a pegar um ponto ali do começo, uma ofensazinha ali, uma conversa, a gente tá ouvindo, tá escutando. Você está falando de uma linguagem e você está querendo dizer que os adolescentes dão sinais, que as pessoas dão sinais. Absolutamente. Esse do nada não é do nada, né? É igual quando fala assim, nossa, do nada meu filho cresceu. Não, ele vinha crescendo, né? É constante. A questão esse do nada é porque eu só prestei atenção o dia que ele arrumou uma briga, o dia que eu dei uma ordem para ele, ele me peitou. Aí você fala assim, rapaz, tem bigode, eu não tinha percebido que o meu filho tem bigode. Eu brinco que você acorda um dia, tem um inquilino na tua casa, pé 42, e o adolescente é desconjuntado, porque ele tem o pé 42 e a cabeça pequena, o ombro, né? Ele cresce de baixo para cima. Para você ter uma ideia, tem uma fase ali entre os 11 e os 13 anos, que o adolescente chega a crescer 10 centímetros no ano. Sabe o que cresce 10 centímetros no ano? Cabelo. Imagina que um adolescente cresce igual cresce um fio de cabelo. Meu Deus. É muito rápido. E aí é desconjuntado. Mulher grávida, quando a barriga cresce muito, né? Em 9 meses, ela tem um aumento ali de circunferência muito rápido. Mulher grávida normalmente esbarra nas coisas, bate. Por quê? Porque a propriocepção, que é essa ideia do nosso tamanho, de onde a gente passa, ela leva um tempo para ser atualizada. Então, uma mulher que ficou grávida vai entender bem o que passa o adolescente. Ele cresce muito rápido e é como se o sistema não tivesse atualizado. Então, o sistema acha que ele é pequeno e por isso que derruba coisa. Quem tem adolescente em casa sabe bem. Sabe disso, né? Bate nas coisas, esbarra, quebra coisa e tal. Então, eu preciso entender esse contexto para entender que aquilo que motivava aquele molequinho, aquela menininha assim, vamos na vovó, e ele ficava, vamos ali ver o cachorro, acabou. Isso não existe mais. Essa criança não existe mais. Inclusive, muitos pais relatam um sentimento parecido com o luto, né? Que é exatamente de aquela criança não existe mais. Quer dizer, sabe, William, você vai falando e está me vindo assim um pensamento que talvez a gente devesse propor cursos para pais de adolescentes, cursos mesmo, porque a gente tem curso para tudo, né? Inteligência artificial, aprenda em 5 horas, e é importante, não estou dizendo que não é, o idioma, tudo que é do novo tempo. Mas nem sempre a gente está se preparando, e você traz uma analogia muito boa, que é o chá de bebê, é a criança, é o quartinho, mas a gente não prepara para esse outro ritual de passagem. Porque ficar adolescente é um ritual também. Aliás, as tribos têm grandes exemplos, né? Os povos originários, quando o filho vai ser adolescente, e tem uma história linda que eu vou me permitir falar nesse nosso diálogo, que conta que uma tribo costuma, quando o filho faz 14 anos, eles vão na floresta escura e coloca o filho numa árvore. E ele tem que passar a noite ali para se fortalecer na sua coragem. E lá naquela noite tem barulho de todos os bichos, dos animais e tal. E ele fica ali passando todo o medo. E ele sozinho, né, naquele lugar. Quando amanhece, é o momento dele descer. E ele descobre que o pai ficou no tronco da árvore o tempo inteiro. O tempo inteiro. O pai nunca abandonou seu filho. Então, eu acho tão bonito o exemplo dessa tribo, porque eles também, em grupos de confiança, você, menino, não conta para o outro menino que o teu pai vai estar lá. E eles mantêm isso. Você não conta. Nunca ninguém conta, porque agora eles já são adultos e são seres confiáveis. Olha que interessante isso, né? E isso mostra, quando você fala de povos originários, a gente está falando de milhares de anos, e o comportamento é igual.
É igual, o que eu costumo dizer é o seguinte, a máquina cérebro, a máquina adolescente, 2025, 1900 e 3000 antes de Cristo, é exatamente a mesma. O cérebro humano não teve alteração de lá para cá. O que mudou? O em volta, o ambiente na qual ele está inserido. Então é a mesma máquina inserida num ambiente diferente. É a gente pegar um 14 bis e pousar em Cumbica hoje. Assim, Quer dizer, nós também estamos nos atualizando, sim, então, né? Total. E a gente precisa pensar, não é na porrada, não é agredindo. Eu fico assustado. Já deveria ter me acostumado com isso, mas não consigo, assim. Eu fico assustado como que eu apresento uma questão e as respostas nos comentários, elas vêm de pessoas dizendo assim, adolescente tem que apanhar para aprender. Se é na minha casa, eu pego a vassoura e dou nas costas, eu bato com fio. E eu fico pensando, troca adolescente por funcionário. Se o meu funcionário não bater a meta, eu vou lá e bato com a vassoura nele. Absurdo. Troca adolescente por esposa. Se a minha esposa, eu chegar e não tiver a comida pronta, eu bato nela com a vassoura. Troca adolescente por cachorro. Se o meu cachorro não fizer o que eu quero, eu vou lá e bato nele. Tudo é absurdo. E por que o adolescente tem que apanhar para aprender, sofrer violência física, né? Então, é um pouco assustador, assim. Então, existe uma... Eu sempre pensei sobre isso, que se a gente não faz isso com um amigo... Pois é. Por que você faz isso com o seu filho? Pois é. Um amigo, às vezes você está vendo que ele está fazendo uma coisa errada, você senta com ele, você conversa, pô, sou seu amigo, dá um conselho, Isso. né? Senta, vai bater um papo. E aí com o filho, você vai ser agressivo? Pois é. É igual... É uma outra crença, né? Eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas eu achei muito bom, que é o seguinte, eu vou na sua casa e aí eu derrubo um copo, quebro, assim, o copo cai lá e quebra, e suja o chão. E aí eu fico ali desesperado, assim, não, fica tranquilo, senta lá, eu vou limpar aqui. Não, esse copo aqui também já estava velho aqui. Você cria um ambiente de, não, você fica tranquilo, a gente vai arrumar aqui e tal. A criança quebra, toma, pedala no pé da orelha, porra, não presta atenção, isso aqui e tal. Aí você fala, cara, eu trato melhor uma pessoa que vem me visitar. Que eu não conheço tão bem, né? E quem eu deveria ter essa compreensão de ensinar. Fala, você viu o que acabou de acontecer? O método Montessori, né, que é um método maravilhoso aí do ensino e tal, eu tenho me debruçado ultimamente a entender mais do método Montessori e tal. Quando, por exemplo, você tem uma criança de 2 anos e você está lá cozinhando, ela fica ali, curiosa, ela quer saber, né? Eu devo colocar uma criança de 2 anos perto da cozinha? Claro que eu devo. Com as devidas cuidados e tal, e de dizer assim, olha, deixa eu te mostrar uma coisa, acende o fogo, fala, põe a mão aqui, ó. Tá sentindo um calor? Se você chegar mais perto, chega uma hora que dói. Agora eu não posso. Pega uma salsicha, pega uma faca e fala, vou te mostrar um negócio aqui. Olha o que acontece com o seu dedo. E corta. A criança fala, cara, então assim, você pode fazer, mas tem que tomar cuidado. Então, esse cuidado no ensinar, ele vai chegar... E no relacionamento, né? Ele vai chegar lá na adolescência, que é onde o adolescente se depara com um problema e conta para o pai. E conta para a família, conta para a mãe, né? Ou a gente descobre o caso ficcional da série Adolescência, a menina que essa semana faleceu, que colocou o desodorante na boca num desafio lá do Discord, né? Então a gente começa a perceber assim... Será que uma pessoa que tem amparo da família, que está sendo monitorada, que tem 8 anos e está numa rede social igual o Discord, que é um antro. Discord é um antro de gente maluca, né? Uma criança de 8 anos está lá fazendo sozinha. E os dados são alarmantes, e a gente porque só sabe quando acontece a tragédia. Foram 52 crianças de 8 a 12 já falecidas no nosso país com a história do desodorante. Desafio, então. Então, quer dizer, de que lugar que a gente está falando, né?
o quanto também, porque a Unesco é muito clara, as redes sociais é a partir de 13 anos para começar a entender. E não sei se eles não vão subir essa régua, porque olha o que aconteceu com a história da própria série, Aham, Adolescência, exato, né? exato. Porque não é uma história real, mas ela é baseada em fatos verídicos. E tem uma coisa, Silmara, que é assim, muitas vezes a única pessoa que dá atenção para esse adolescente é o abusador, por exemplo. E isso é muito sério. Ele é a única pessoa, ele só tem a atenção de uma pessoa, do abusador. Que a gente sabe que o abusador está dando toda essa atenção para fazer um mal para aquele adolescente. Então, assim, eu sempre digo, você Quer conversar dizer, com seu... quem é o criminoso, né? Então, entende? Então a gente começa, eu não sei como chama isso, um zoom ao contrário. Em vez da gente focar, a gente expande e fala assim, eu ser amigo do meu filho, por exemplo, é uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, eu não sou amigo do meu filho. Porque se eu ficar sendo amiguinho do meu filho vai bater na minha cara. Aí eu falei, que tipo de amizade você anda tendo? O que é um amigo para você? Né? Eu falo, você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser o melhor amigo do seu filho. O melhor. Aquele que você troca ideia, mas que ele sabe que há ali uma hierarquia. É igual uma relação de líder e equipe. Você pode ser amigo, você pode brincar, você pode ser leve, você pode ter leveza. Na hora da cobrança, existe ali. Então, quando a gente começa a olhar essa questão, eu sempre digo assim, ser amigo do seu filho, acompanhar seu filho, apoiar nas decisões, fazer com tudo isso garante que ele não vá fazer uma atrocidade? Não há garantias. Mas diminui a probabilidade, assim o gráfico ele faz isso daqui. Né? Então, são pequenos... E assim, às vezes a gente fica imaginando aquela coisa espetacular, mas são as pequenas ações. Essa semana a minha enteada Larissa falou assim, aprendi a fazer crochê. Aprendi a fazer crochê. Aí eu mandei para ela assim, você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, comprei agulha e comprei uma linha aqui que eu vou começar a treinar, se eu curtir... Aí a gente... Falei, se você gostar, a gente compra mais. E legal. Aí ela usa um remedinho pro nariz, né? De entupir o nariz. Ela falou assim, o meu primeiro trabalho vai ser uma capinha para ele, porque ela anda com ele para cima e para baixo, né? Mas olha que, assim... Que delicadeza da relação, né? Porque assim, você pode falar assim, mas bobeira, vai aprender, pra que vai fazer crochê? Que coisa idiota, que coisa desnecessária, que coisa não sei o quê. E ali, aí o adolescente fala assim, peraí, então quer dizer, quando eu conto, eu tomo uma pancada, uma zoeira, um menosprezo. Então, eu vou contar para quem me atende. Ou vou contar para quem me atende. E às vezes quem atende ou é uma pessoa malvada, um abusador, alguém que está lhe dando atenção e recebe isso, ou é o outro colega, que na melhor das intenções também não tem experiência. O menino de 14 anos está com um problema, ele fala, vou contar para o meu amigo de 14 anos também. Por melhor intencionado que o menino, outro de 14 esteja, a outra menina, também não tem experiência de vida. Então eu sempre falo, eles precisam estar perto da gente. E tem um filme, eu sempre esqueço o nome do filme, tá na Netflix, inclusive, tá muito bem, que é A Lista da Minha Vida. Algum nome parecido com isso. Eu acho que é esse nome mesmo. A lista ele vai aparecer. Que assim, fazendo aqui uma sinopse rápida, a menina, ela é filha de uma CEO de uma empresa, ela é dona de uma empresa, e aí a mãe tá passando por, acho que é um tratamento de câncer e tal, e deixa a herança para os filhos e para ela... A carta dela, né? Eu vi. E aí ela tem que seguir os sonhos que ela tinha quando ela tinha 13 anos, se ela cumprir. E aí era um sonho assim, fazer um stand-up comedy, fazer uma tatuagem, fazer não sei o que e tal. Se ela fizesse aquilo. E aí tem uma parte no filme que ela vai dar aula. E aí um adolescente trata ela mal, xinga e tudo mais. E aí o diretor da escola, que é o cara que ela conhece no metrô lá e tal, ele fala uma coisa que eu acho espetacular. Ele fala assim, ó, o adolescente é igual um gato. Já tentou correr atrás de um gato para pegar ele? Ninguém pega. O gato tá lá, você quer pegar ele, ele pula, ele foge, ele arranha, ele agride se você catar ele, ele sabe se
Como que você faz para ter o amor de um gato? Você prepara o ambiente e ele vem até você. Eu achei essa analogia sensacional, porque mostra assim, eu preciso ter um ambiente que o adolescente queira estar, que ele venha, né? Esse final de semana aí que a gente vai ter, prolongado, nós estamos preparando lá, a gente vai fazer em casa comida japonesa, mas a gente vai cortar os filezinhos lá e tudo mais. Então, é proporcionar um ambiente para que o adolescente fale assim, cara, é legal estar ali. Quer dizer, viver a experiência. Viver a experiência, absolutamente. E quando eu tô ali cortando o bifinho, eu tô ali fazendo crochê, eu tô escutando. Aí começa, tem uma menina lá na minha sala que aconteceu tal coisa. Aconteceu isso aqui. Deu uma briga. Tem um pessoal aí que tá tendo uma coisa na rede social. Como é que é isso aí? Conta pra mim. E às vezes vem umas coisas que a nossa vontade é dar um grito. Eu sempre dou um exemplo. Um aluno uma vez chegou pra mim e falou, professor, fui numa festinha sábado. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, fumei um baseado. 15 anos. Qual que é a minha vontade? Dar um soco nele. Burro. Bater, né? Catar o chinelo e bater nele. O ímpeto. Mas eu falei, mesmo, dá uma brisada boa, não dá? Aí ele falou, e curti, falei, muito bom. E aí, como é que foi? Não, os caras estavam lá, e a gente fumou, e dá uma sensação boa. Eu falei, pois é, claro que dá uma sensação boa. Por isso que vicia. Então eu vou te explicar o processo do vício. Porque tudo que vicia é gostoso. Já viu alguém viciar em carpilote no sol? Nunca vi. E alguém viciar em carpilote, né? Você pode fazer 100 vezes, ninguém vai viciar naquilo. E é a hora que eu entro na ideia e eu não falo assim, você não pode fumar maconha, não. Você quer fumar, mas você já tá com barba na cara. Eu queria poder fazer alguma coisa, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. A única coisa que vai permitir você não usar droga, por exemplo, é a tua própria consciência. Então a gente começa a entender que se eu não trago esse adolescente para mim, se eu não entendo com quem que ele está andando, se eu não entendo o que ele pensa, quais são as suas motivações, o que ele quer, pode acontecer, pode ser tarde. Eu só descobri quando acontece o que aconteceu na série Adolescência. Quer dizer, você tá nos ensinando aqui que a aproximação verdadeira, um relacionamento de família, fazer um churrasco para os amigos, sentar para tomar um café da manhã, fazer uma viagem, isso tudo vai fazendo uma diferença para que ele não ancore sua dor em alguém que está ali esperando com uma intenção extremamente negativa, que a gente também não entende que grupos são esses, que tipo de pessoas, o que viveram, para disseminar tanta violência e tanta maldade, porque também deve ter gente estudando quem são esses grupos, não é? Porque não são poucos, é muita gente. A gente joga nas costas do adolescente, do jovem, né? Os jovens estão fazendo desafios e tudo mais. Mas nesses grupos, quem encabeça esses grupos não são jovens, são adultos. São adultos, são doentes, né? Porque eles sabem que o adolescente ele é vulnerável nesse sentido. E agora chegando mais para as crianças, porque eles são cada vez mais jovens, né? Pois como a história do desodorante. De 8 anos. E tem uma coisa assim, o ego no sentido, não no sentido psicanalítico, mas o ego no sentido do eu do adolescente, ele é gigantesco. Porque o adolescente tem uma onipotência, né? Ele acha que ele pode tudo. Quem nunca? Quando a gente era adolescente, falava assim, esse mundo aí, eu vou lá e vamos resolver, um absurdo. Então essa onipotência, esse ego gigante, o que ele acontece? Ele te deixa vulnerável. Todo mundo que tem um ego gigante Exato, fica basta vulnerável. Alguém elogiar, pronto. Aí e o abusador, o maníaco, o cara do grupo extremista, ele sabe bem disso. Silmara, eu sempre falo, como você acha que um grupo extremista convence um adolescente a fazer um ataque em escola? Não é na porrada, não é na pancada, não é batendo. Aí o menino tá sofrendo bullying lá e fala assim, nossa, todo mundo te zoa, ninguém mais vai te zoar aqui. Agora você tá com a gente. Vou te dar uma arma.
Agora você vai botar moral. Ninguém nunca olhou para aquele menino, para aquela menina. E aí um dia alguém dá esse tipo de apoio. Só que a contrapartida é... Outro exemplo. Uma pessoa foi presa, ela entra num presídio. Aquela organização criminosa, para a gente não ficar fazendo propaganda, como é que ele capta novos adeptos? Ah, você dorme no chão de gelado, de cimento? Tem uma cama para você aqui. Tua família, o que tá precisando lá? Ah, eu tenho um filho lá, minha mãe precisa... Não, fica tranquilo, alguém vai levar uma comida lá para ela. O que precisa de dinheiro? Não, tá lá. Já resolveram o problema lá. Fica em paz aqui. Olha o acolhimento que é dado. Só que tem uma contrapartida. Então, assim, o adolescente vai ter uma necessidade de acolhimento. Ponto, não tem discussão. A pergunta é, quem vai dar o acolhimento? E para quê? E qual é o sentido disso tudo, né? Pois é. E se a gente vai trazendo isso para dentro da escola, porque dentro da escola, tem uma coisa que o adolescente ama fazer, é fofoca. Você chega na sala de aula, professor, teve a festa, tem não sei o que e tal. E ali é a hora da gente, o cérebro adulto, falar, como é que foi? Como é que não sei o quê? Aí eu descubro quem bebeu, eu descubro quem saiu, ficou lá, o casalzinho não usou preservativo. Eu chego em mim essas informações. E com, assim, 10 minutos de papo, eu colho as informações. Aí eu vou no menino que eu tive um caso uma vez, cheguei na sala e começa a conversa. Lá foi festa de 15 anos de uma das meninas. E um menino da sala bebeu até ficou com a cara na sarjeta. O cachorro lambeu, sabe aquele último grau? E o pessoal zoando, não sei o quê. Como é que foi? Ah, foi fulano. Como é que foi? Não, pô, bebeu lá. Passou vergonha, caiu, tiveram que dar banho lá e ficou com a cara no chão. Chegou. Essas festas são assim, né? Legal. Aí saí da sala, chamei o menino e falei pra ele, eu tô sabendo do que aconteceu, tá? Mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te dar uma orientação. Às vezes a gente acha que a gente é malandrão. Eu vou beber, dá uma olhada, vira o shot, porque a gente é embaçado, a gente é... Só que sabe o que acontece? A gente vira motivo de piada. Ninguém respeita bêbado. Ninguém respeita o nóia. Para falar o português, né? Ninguém respeita o nóia. Então, assim, o que você espera da tua vida? Você chegar num lugar que as pessoas te respeitem de fato, ou você ser motivo de chacota, que infelizmente é o que está acontecendo. Então é assim, ó, eu tô aqui se você quiser trocar ideia, se você precisar de ajuda, eu tô aqui para te ouvir como seu professor. Agora, se a sua decisão for ficar bebendo e caindo e virar motivo de piada, e hoje tem um agravante da internet, porque o menino cai, o que acontece? Ele sai na rede. Foto. Então, assim, nunca mais apaga. As atrocidades que eu fiz na minha adolescência não tem um filme, uma foto, nada. Deles tem para sempre. Então é aquela história, não pode beber é feio. Aí você vem com uma ideia que dá um nó no cérebro dele. Inclusive é uma área chamada córtex cingulado anterior que ela detecta quebra de padrão. O que o adolescente espera que o adulto vai fazer? Beber é feio. Eu falo para ele, bebe 10 litros por dia. O problema é teu. Você já é grande, você já tem como tomar esse tipo de decisão. Mas eu vou te falar o que vai acontecer. E ninguém respeita. Ninguém respeita. E aí a hora que o moleque toma um susto ali e começa a mudar o comportamento. E cria vínculo e sabe que ele pode ir lá ancorar se ele precisar também, né? William, você é incansável, né? Nessa questão de quase não, uma bandeira, né? Em nome da juventude. E a gente está terminando já me avisaram aqui 2 vezes, mas é que você vai falando e a gente gosta de ouvir. O que você deixa, pensando nessa série, como reflexão final para a gente? Eu vou deixar aqui a palavra que para mim ela é a que faz mais sentido em qualquer relacionamento, mas a gente está falando de adolescência, né? Que é escutar. Escuta. A escuta com atenção, né? A escuta com propósito. Eu sempre falo assim que quando você escuta com atenção, amor sem atenção não tem serventia nenhuma, né? Sem escuta. Sabe quando a gente fala, vó, te amo? Ela fala, ama nada, não vem me ver? Tipo, ama. A gente, mas não é suficiente. No relacionamento amoroso, um relacionamento amoroso que você ama
mas não dá atenção, não escuta, não funciona. Então, as relações humanas, elas precisam de escuta e atenção. Para o adolescente, é isso vezes 1000. Ele precisa de ainda mais atenção, de ainda mais escuta. De você ouvir aquela coisa que na tua cabeça é bobinha, eu consegui um bonequinho no jogo. Que você fala, mano, pra quê? Mas aí você fala, mesmo, esse bonequinho faz o quê? Onde que ele Quer vai? dizer, um interesse genuíno, né? Interesse genuíno. Ali para a situação Maravilhoso. que a criança, que o jovem está passando, né? Acho que vai ficar a pergunta e a gente vai encerrar. Eu quero te agradecer muito, muito sua presença, mas muito, porque eu sei que a agenda dele está louca. Ele tá, como ele disse, eu semeei, agora eu estou recebendo, Tô e está na recebendo colheita. em forma de mais trabalho, né? Muito bom. Que é bom também, com certeza. E que fica a pergunta é assim, quem é o influenciador do teu filho? Pensa isso, porque às vezes até no grupo familiar a gente pode ter um bom influenciador para não deixar que as influências venham de fora. William, você sabe, a gente tem esse manto, esse chale que está presente nas culturas, a gente falou dos povos originários, né? Sempre no sentido de se aquecer do frio, mas se aquecer também de tantas questões e você que está aí na sua jornada ajudando tantos jovens a sair de movimentos mais difíceis e ir para um movimento melhor da vida, que você se sinta muito acolhido e muito aquecido por nós. E a gente usa a analogia de, se a gente criar esse lugar quentinho, né, ele vai voltar. Posso gravar um protesto aqui? Pode. Eu ganhei o chale da outra vez, a Cláudia tomou, e esse aqui provavelmente a Larissa vai tomar. Eu não consigo ficar com os presentes. Queria gravar minha insatisfação aqui para o público. E você vai vir mais uma vez para ser a terceira, então. Para eu ter o meu, até que enfim eu vou ter o meu chale. Muito obrigada. Obrigado pelo sucesso. Convite. Obrigada. O segundo convite, né? Então essa é a demarcação aí que foi bom o papo. Aprender a vida inteira. Fique com a gente.